Sejam então muito bem-vindos. Bom, nós acabámos de ouvir os grandes desafios que aqui o Dimitri tão bem e sinteticamente enunciou, os desafios que todos nós e as instituições europeias vão ter que apresentar nos próximos tempos e sabemos e percebemos que estamos num processo de decisão muito importante. Carlos Zorrinho, queria ouvi-lo sobre isso. Foi feito aqui um apelo aos eurodeputados para que se debatessem por metas de redução de emissões de carbono muito ambiciosas. Parece que é esse o caminho que está a ser decidido nesta altura, ou discutido. Muito obrigado, muito bom dia, muito obrigado por este convite, muitos parabéns pela organização desta primeira conferência, muitos parabéns pela escolha do tema. De facto, este é um tema que nos convoca para termos visões de futuro, mas não teremos futuro se não o resolvermos agora. A linha momento conduz-nos à catástrofe. Designadamente, a linha momento do ponto de vista, enfim, das emissões, a linha momento do ponto de vista das brutais desigualdades que todo este modelo de desenvolvimento está a gerar no mundo e com tudo aquilo que depois daí decorre, a polarização total da sociedade, os populismos e a necessidade que nós temos de ter metas agregadoras. E se há algo que nos deve agregar a todos, é garantirmos a nossa sobrevivência, com um mínimo de qualidade de vida, com um mínimo de condições de saúde e também com o acesso para todos. E desculpe esta pequena introdução, vou já diretamente à sua questão. A União Europeia é o benchmark em termos de esforço para a sustentabilidade. Não tanto que nós não tenhamos uma pegada ecológica enorme, porque temos, também somos o espaço do globo com maiores níveis de consumo e de riqueza, mas somos um relativo benchmark. Fomos, aliás, puxámos pelo Acordo de Paris. Mas a União Europeia tem um problema congénito, digamos assim. Somos muito melhores do ponto de vista do quadro legal do que na implementação. De facto, é também uma estrutura complexa, com vários patamares, locais, regionais, nacionais, europeus. A verdade é que o Parlamento Europeu aprovou recentemente um conjunto de regulamentos legislativos muito ambiciosos do ponto de vista das metas, muito ambiciosos do ponto de vista da percentagem de carros novos que têm que ser carros, eu digo carros de forma simplista, não é? Mas meios de mobilidade novos que têm que ser ou de baixa emissão ou de zero emissões. E estamos neste momento a debater com o Conselho, nos trílogos, qual a ambição. E aqui coloca-se, e depois diga-me quando acha que eu me devo calar, mas aqui coloca-se uma questão-chave, que é o confronto que nós todos sentimos entre o receio que a indústria europeia tem de, nesta transição, perder emprego, perder competitividade, e a noção que eu, por exemplo, tenho, que ou há agora uma ação disruptiva para nós liderarmos esta transição energética, que nos vai permitir, evidentemente temos que ter um fundo de transição justa, temos que apoiar os trabalhadores, temos que nos requalificar, mas ou há uma pressão forte para a indústria se requalificar, ou então vamos ficar como aquela rã na panela de água a aquecer, primeiro está quentinha e depois fica cozida. E, portanto, defende que esta é a oportunidade. Eu defendo que esta é a oportunidade. Os governos nacionais, e peço a todos que pressionem os vários governos nacionais nesse sentido. Eu e o João fomos relatores sombra de um regulamento, que é o Regulamento da Governação da Energia. Isso obriga a que todos os países, agora um draft até ao final deste ano, depois uma primeira proposta até ao primeiro semestre do próximo ano, vão ter que fazer um PEC, um Plano Energia-Clima, até 2030, 2050. E com metas concretas para estas coisas todas, que façam sentido, depois com metas globais. E eu imagino, desejo, que estes PECs não sejam documentos burocráticos em nenhum dos 27, 28 países da União Europeia, que sejam, de facto, é um grande momento para que os países discutam o que é que querem e para que a soma e para que a Europa discuta o que é que quer. Não o vou calar, vou dar a oportunidade aos outros elementos que estão aqui. José Inácio Faria, percebemos então que neste momento o debate está em perceber se é a oportunidade de trazermos um impacto e mudanças grandes de paradigma.
ou se devemos ir em baby steps, permitam uma expressão, e o outro desafio é que isto não esteja só no papel e que todos nós, na nossa vida diária, possamos implementar essas alterações. Sim, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também o Dimitri, com quem já me reuni várias vezes em Bruxelas e apresentou pontos de vista muito interessantes para o nosso trabalho. Eu tenho participado em alguns dossiês, enfim, relativos a estas temáticas que são agora debatidas, têm estado a ser debatidas ao longo destes 4 anos no Parlamento Europeu. Como sabem, eu pertenço a um partido que é um partido ecologista, ambientalista, e, portanto, as minhas posições têm sido sempre muito pró-ecologistas. E as metas que foram votadas pelo Parlamento Europeu serão as suficientes? Sendo que ainda não estão garantidas que sejam as aprovadas. Eu penso que não. Devíamos ser mais ambiciosos e, aliás, foi aqui já referido antes. Eu propus para 2025 que as metas de redução de emissões fossem de 25% e para 2030 fossem 50%. Aliás, que era a posição inicial da relatora, da minha colega Miriam Dalli. Teria sido isso o proposto. Na Comissão ENVI baixou-se para 25% 2025 e 45%, peço desculpa, para 2030. No plenário ainda se baixou ainda mais. E neste momento a verdade é que a redução, as metas que estão em cima da mesa, portanto, são inferiores àquilo que... E porquê que isso aconteceu? Já foi aqui dito pelo Carlos do Rinho também que nós temos, por um lado, a indústria que tem que se adaptar e, portanto, há esta transição que tem que ser também tida em conta e, entretanto, obviamente que há uma enorme pressão, tem havido uma enorme pressão por parte da indústria. O Dimitri falou aqui muito bem, ele, aliás, explicou bastante bem aqui no cenário que apresentou o problema do Dieselgate, a pressão da indústria. Eu não queria apontar o dedo só à indústria alemã, obviamente, mas de facto tem sido uma causadora do atraso nesta revolução energética, se assim se pode dizer. E depois também referir que, para além do mais, portanto, e nós neste momento, nós já cumprimos estas metas. Neste momento o que nós temos já está cumprido. Portanto, estas metas não vêm acrescentar nada. Como assim as metas já estão cumpridas? Neste momento nós estamos a cumprir portanto, a Europa já está a cumprir as metas que está a prever nós já, para estes valores que nós estamos a prever para 2025 e para 2030, neste momento já estão, relativamente a 2025, já estão a ser cumpridas. Nós estamos a falar de valores anteriores a 2025. Sim. Sendo que por isso é que se pedia muito mais ambição. Porque se nós continuamos com parâmetros que neste momento, a nível da pressão na indústria, está, porque era isto que a indústria queria que fosse quanto mais baixo possível, melhor, porque mantinham business as usual, ou seja, em termos de inovação, em termos de novas alternativas, pouco mais seria necessário fazer. Sendo que, e agora deixe-me só dizer o seguinte, é que ainda temos uma outra fase a seguir e que é muito preocupante, que é a fase dos trílogos, como disse o Carlos do Rinho, e bem, a próxima negociação. Quer dizer, o Parlamento Europeu baixou, foi uma proposta bastante ambiciosa e que mesmo assim ainda não seria a melhor, mas enfim, dos 50% para 2030, por exemplo, baixou-se, fomos baixando, porque depois em plenário, como há de compreender, há várias forças políticas aqui que representam vários interesses e foi-se baixando e está a dizer que as metas que poderão sair para 2025 já estão praticamente cumpridas. E repare, e acresce que agora nos trílogos a seguir ainda temos o Conselho e há pressão de vários Estados-membros para ainda baixar ainda mais. Portanto, vamos ver onde é que nós vamos chegar. Portanto, está muito pouco otimista em relação ao futuro, ao nível da redução das emissões. João Ferreira, o cenário para já não é muito animador. O Carlos do Rinho falava aqui numa oportunidade e começamos a perceber que a oportunidade pode ficar perdida porque esta transição vai trazer dores e isso também sabemos. Sim,
Quero começar por fazer uma saudação muito rápida a todos os presentes e, em particular, à ADECO pela oportunidade deste debate que hoje aqui nos traz. Eu quero ir a essa questão das emissões em concreto, mas quero fazer uma nota de enquadramento que, de alguma forma, situa o debate. O Carlos Jorrinho já se referiu a questões que têm a ver com o modelo de desenvolvimento. Eu não vou repeti-las, houve várias coisas que ele disse nas quais eu estou de acordo com ele. Nós temos um modelo de desenvolvimento que, entre outras dinâmicas, tende a promover uma determinada distribuição espacial da população. Leva à concentração em grandes aglomerados urbanos. Nós, em Portugal, neste momento, cerca de 45% da população estará concentrada em 5% do território, os outros 55% estão em 95% do território. Em 30 anos, a área metropolitana de Lisboa cresceu a uma média de 1.000 novos habitantes por mês. Por mês, a cada mês, a 30 anos, vieram 1.000 novos habitantes. É este o pano de fundo sobre o qual discutimos as questões da mobilidade e da sustentabilidade. Depois, dentro das áreas metropolitanas, há outro fenómeno, que são movimentos à escala da área metropolitana, em que as pessoas deixam os centros dessas zonas metropolitanas onde se tende preferencialmente a concentrar a atividade económica e vão para as periferias. E, portanto, o que determina a necessidade dos tais movimentos pendulares, e é este o pano de fundo sobre o qual discutimos estas questões. A discussão, mesmo ao nível da União Europeia e das políticas da União Europeia, está... E se há razão se não há razão para excessivos otimismos, eu acho que tem que ver sobretudo com isto. Nem é tanto a questão da ambição das metas, e eu já lá vou, porque eu acho que estas metas até têm uma ambição razoável. O problema tem a ver com outra coisa. O problema tem a ver com um paradigma de mobilidade assente fundamentalmente no transporte individual. E isso é que não é contestado, não é fundamentalmente contestado nas políticas da União Europeia. Nem no Parlamento Europeu, João Ferreira. Nem no Parlamento Europeu. Esta dinâmica, sendo global, depois tem expressões diversas em vários países. Em Portugal, esta expressão é particularmente grave. Não é? A evolução da distribuição modal levou a um crescimento do uso do transporte individual em Portugal muitíssimo mais acentuado do que noutros países. Não é? Noutros países, inclusive, há uma evolução modesta, mas bastante assim, modesta, com uma mas ainda tendência. assim com o transporte público a ter um papel importante. Em Portugal isso não aconteceu. Não é? E nós tivemos, ao longo dos anos, uma evolução francamente negativa no que se refere ao transporte público e, por conseguinte, o transporte individual tem um lugar na distribuição modal cada vez mais acentuado. E não é possível, metam-lhe os carros elétricos, não é possível discutir uma mobilidade ou concretizar uma mobilidade sustentável sem contestar este paradigma do transporte individual. Sem tirar carros desses 5% dos grandes centros urbanos. Sim, E aí se eu pudesse... aí não há caminho, não está a ser trabalhado nada nesse aspecto? Está alguma coisa, desde logo aqui em Portugal, eu acho que é insuficiente. Não é? Se eu pudesse, nesta conversa que hoje aqui temos, falar de apenas uma coisa, eu falaria de transportes públicos. Remeto para a sessão paralela que vamos ter a seguir, mas sim, podem também falar. E aqui há passos positivos que se estão a dar. Por exemplo, aquilo que se está a passar na área metropolitana de Lisboa, ao nível da criação de um passo social intermodal que cubra todos os operadores de transporte, é incompreensível como em dezenas de anos não se fez isto ainda. Nós temos uma proliferação de operadores de transporte na área metropolitana de Lisboa, de títulos de transporte. Nós tínhamos há pouco tempo mais de 1.000 títulos de transporte, os diversos títulos de transporte eram mais de 1.000 na área metropolitana de Lisboa. E tínhamos preços médios do transporte público mais elevados do que na área metropolitana de Berlim. Nós estamos a dar passos positivos, esta criação deste passo social intermodal é positiva. Há duas grandes questões que se levantam, e eu estou a colocar tudo isto de uma forma muito resumida. Uma tem a ver com o financiamento do sistema, não estão ainda acauteladas todas as questões. Outra tem a ver com este instrumento, que é o passo social intermodal, tem uma capacidade de atração ao sistema de transportes públicos de muita gente, mas o sistema não está preparado para absorver esse acréscimo. Nós temos ainda um investimento muitíssimo insuficiente, sobretudo nos modos pesados, na ferrovia, no metropolitano, nos barcos também. Deram-se passos muito tímidos nestes últimos anos para contrariar um caminho de anos de desinvestimento. Agora, estamos muito aquém daquilo que é necessário e depois eu posso dizer mais alguma coisa em detalhe sobre isso. Não quero deixar de ir à questão das emissões.
eu acho que, no que se refere às emissões, e aqui estamos sempre dentro do paradigma do transporte individual, fundamentalmente, ou da prevalência do transporte individual. E, portanto, esta é a crítica de base que eu faço à abordagem que tem sido seguida. Mas eu acho que, apesar de tudo, não se pode dizer que as metas não sejam ambiciosas. Não é? Houve um trabalho, e acho que o Parlamento Europeu teve aí alguma responsabilidade, conseguiu-se um consenso que às vezes é difícil. A relatora, que foi uma colega aqui do Carlos do Rinho, maltesa, teve um papel importante nisso. Agora, a grande discussão nem é tanto, eu tendo a desvalorizar, a não absolutizar o valor das metas em si, porque nós temos N exemplos na União Europeia em como as metas são sempre ambiciosas, mas depois o que conta são os meios para alcançar essas metas. Por exemplo, ao nível da redução de gases de efeito de estufa, a União Europeia reclama liderança desde há muitos anos na fixação de metas ambiciosas para a redução de gases de efeito de estufa. Depois dota-se de instrumentos, de meios para alcançar essas metas que têm levado a um fracasso total. A abordagem de mercado, por exemplo, no que se refere ao comércio de licenças de emissão, foi um fracasso do ponto de vista do objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Aqui, a par dessa preocupação, há uma outra, que tem que ver, aí sim é que eu acho que está o grande... digamos assim, um grande debate neste momento e um grande foco de conflito, e é aqui que se sente também o poder fortíssimo do lobby da indústria automóvel, que já aqui foi referido, é na definição dos valores de referência. Agora, neste momento, é que se concentra. Aliás, a seguir ao Dieselgate foram surgindo outros gates, e o último tem que ver com o que parece ser uma ação concertada da indústria automóvel para forçar a elevação dos níveis de referência das emissões, porque é esse nível de referência que depois vai determinar quão reais serão as emissões. Nós estamos a fixar metas de redução para 2025 e 2030, mas essas metas de redução são em função de um ponto de partida. Ora, quanto mais elevado for esse ponto de partida, e sobretudo se for artificialmente elevado, a redução real será bastante menor. E quando as metas são em percentagem e não em valores absolutos, também nos permite mais agilidade aí nessas contas. O problema não está tanto na ambição dessas metas, neste momento está na definição dos níveis de referência. Não é? António Marinho Pinto, só falta ouvir, e a reflexão que trazemos depois de ouvirmos aqui três dos seus ilustres companheiros no Parlamento Europeu, é perceber se o Parlamento Europeu está de facto ciente daquilo que são os problemas reais de todos nós, dos europeus. Eu começo já a partir aqui do ponto do eurodeputado do PCP. Deixe-me só antes fazer aqui uma saudação especial à DECO. Eu pertenço à família DECO praticamente desde a sua vinda para Portugal e tenho tido, enfim, uma das razões porque aderi à DECO e confio na DECO ainda hoje é porque ela cria instrumentos próprios de autofinanciamento. Não sei se na totalidade, penso que não, mas que lhe permitem realmente ser independente. Só pode ser independente quem tem os seus instrumentos próprios. Quem depende do Estado fica dependente do Estado. Quem depende do apoio privado fica dependente dos apoios. Quem cria, quem trabalha e ganha ou gera os seus próprios fica dependente de si próprio. E, portanto, eu confio na DECO por essa margem importante de independência que tem perante os poderes, perante a sociedade, e isso para mim é importante. E estou com ela. Temos algumas divergências. Tivemos uma recentemente sobre a questão dos direitos de autor e convidava a DECO a suscitar um debate sobre isso, semelhante a este, porque era importante fazê-lo. Mas, portanto, esta é a razão também porque estou aqui, porque me sinto em casa, me sinto em família. Eu começava justamente aqui pelo ponto em que referiu o eurodeputado comunista, que é o transporte individual versus transporte público. Meus caros, o que está aqui em causa é dinheirinho. Mas dinheirinho para o Estado. Quanto é que o Estado, só de impostos, dos vários impostos, cobra e recebe ao fim do ano por esta política de transporte individual, por esta política de automóvel? Logo, os impostos todos na compra do automóvel, os impostos todos nos seguros, os impostos todos nos combustíveis, as portagens, que financiam a construção de estradas, os impostos nas oficinas, os impostos, o manancial de milhares de milhões de euros que o Estado recebe no final do ano dos contribuintes dos impostos. Há coisa mais absurda do que termos entre as 6 e as 10 da manhã cerca de 350 mil automóveis a entrar em Lisboa e entre as 5 e as 9 da noite 350 mil a saírem de Lisboa. A esmagadora maioria deles com só a pessoa, o condutor. Mas agora vamos mudar esta para os transportes. Primeiro, os investimentos que era preciso fazer nos transportes.
associado à perda deste manancial financeiro enormíssimo, gigantesco, que são os impostos associados, e outras taxas, naturalmente, sobretudo os impostos associados. Portanto, há aqui questões de opção, opções políticas de fundo, opções políticas que devem ser feitas na base da ponderação, colocar na balança da ponderação os benefícios e os prejuízos de uma ou outra. E, segundo um critério de proporcionalidade, escolher aquilo que for melhor para os cidadão, que for melhor para o país e não aquilo que possa ser melhor para determinadas empresas ou até para o próprio decisor. Há aqui uma questão central que é esta: a liberdade, a independência do decisor político. Esta matéria leva-nos para uma questão que é hoje central no mundo, que é a perda de poder dos Estados perante as empresas mundiais, as grandes empresas. As companhias petrolíferas, as construtoras de automóveis têm um poder enorme. Talvez uma das maiores desilusões da minha vida tive-a no Parlamento Europeu, alguns anos, 2 ou 3 anos depois de lá estar, quando constatei a facilidade com que chegam àquele Parlamento parecer científicos de sinal oposto. Eu, como jurista, como advogado, estava habituado aos pareceres jurídicos para todos os gostos nos tribunais. Temos para todos os gostos, há sempre um mestre de direito disponível, mediante os honorários, obviamente, a subscrever a nossa posição. Agora, na ciência, para mim foi uma desilusão imensa. Chegam ali pareceres subscritos pelos académicos mais prestigiados, das universidades mais prestigiadas do país A, a dizer o contrário do que dizem os pareceres dos académicos mais prestigiados, das universidades mais prestigiadas do país B. Isto convoca-nos verdadeiramente onde está o poder. E o poder, meus caros, está no dinheiro, hoje. Na facilidade com que se compram políticos, basta ver o que é que eles fazem depois de sair dos cargos políticos. O que é que foi fazer o Sr. Durão Barroso, depois de sair de Presidente da União Europeia? O que é que foi fazer o Sr. Gerhard Schröder quando saiu de chanceler da Alemanha? É hoje o CEO da Gazprom. É isto. É a facilidade com que, se este político não aceita 5 milhões, dá-se-lhe 20 que aceita. Se este cientista não aceita 1 milhão, dá-se-lhe 10 que ele aceita. E temos parecer para todos os gostos, e temos todos os políticos têm o seu preço. Isto, de facto, os debates que houve no Parlamento Europeu, nas comissões e no meu grupo político sobre a questão da Volkswagen foi elucidativo. Transformou-se num debate entre os deputados dos países que têm indústria automóvel. Inglaterra, Alemanha, França, e Itália. Não foi um debate sobre as emissões, não era debate, era um debate sobre defender os interesses da sua indústria automóvel respectiva. Custe o que custar. Se me aparece um cientista a dizer que o glifosato provoca o cancro e me aparece outro a dizer que não provoca e garante que não provoca, o que é que eu posso decidir? António, com estas reflexões, lança a suspeita sobre tudo. Ouça, mas acho que é um princípio elementar da vida termos a prudência de suspeitar e desconfiar de tudo. Porque se não tivermos suspeitas, aceitamos tudo. Devemos também, então, desconfiar deste debate e da seriedade das propostas que estão aqui em cima da mesa. Se me perguntarem soluções para daqui para o futuro, eu vou ter dificuldades em dizer-vos num mundo deste. Num mundo em que o poder económico domina o poder político, à escala mundial. Entidades de natureza económica ou financeira que não foram eleitos por ninguém, à escala do globo, têm mais poder do que os Estados. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio, etc., têm mais poder do que os Estados soberanos, os Estados que têm... E, aliás, algumas empresas privadas têm um orçamento maior do que alguns dos grandes Estados. E, portanto, nós temos que discutir a questão do poder político e da soberania. E temos depois de discutir, e isso é uma coisa recorrente, onde houver poder haverá corrupção, temos que discutir a questão dos dirigentes políticos. O que é que eles vão, para onde é que eles vão depois de deixar de ser o cargo político? Qual é o património com que eles ficam depois de exercer o cargo político, recebendo as remunerações? E isso é uma questão que atravessa, de facto, todos os debates na nossa sociedade e ele fica também presente aqui nesta da mobilidade. Será, no entanto, já vamos continuar a conversar, será, no entanto, que com estas imposições que as instituições europeias, de alguma forma, com mais ou menos ambição, vão impor, vão determinar o caminho tecnológico e os avanços tecnológicos dos construtores de automóveis? Eu acho que é fundamental que consigamos, ou seja, se nós quisermos ter, e queremos ter,
uma ambição de liderança. Porque estas palavras parecem, e são, de facto, grandes palavras. Liderar a transição energética significa conseguir manter níveis razoáveis de emprego com qualidade para os europeus em concreto, não é? Porque às vezes queremos liderar a transição energética. Perder a liderança da transição energética significa perder muita criação de riqueza, perder muitas oportunidades de emprego e, portanto, se nós quisermos fazer essa liderança, nós temos que ter a capacidade de não ceder àquilo que é a pressão do momento e ser disruptivo. As generalizações são sempre muito perigosas, embora admissíveis, e a liberdade de expressão é uma das grandes conquistas e das grandes mais-valias do nosso espaço europeu. Mas eu quero testemunhar que fiz parte, dos nossos 4, fui o único, que fiz parte da Comissão de Investigação às Emissões Automóveis. Falei com muitas indústrias, falei com muitas associações, penso que também falei com a DECO, falei com muita gente e em nenhuma circunstância, primeiro, ninguém me tentou comprar, segundo, ninguém me tentou pressionar para além daquilo que é O jogo, aquela que é o jogo da situação negociação. que de facto é incómoda, que é nós recebermos, e temos que ter muita capacidade de análise, nós recebemos de facto estudos completamente contraditórios de instituições que são muito conceituadas. Dar-vos um exemplo talvez mais caricato, sobre a mudança da hora, nós recebemos estudos a dizer que a mudança da hora provoca não sei quantas mortes, a mais já devia ter morrido 10 vezes, porque mudo de hora todas as semanas, né? Nós todos, e recebemos estudos a dizer que a mudança da hora era absolutamente inofensiva, e são assinados, e eu estou a dar este exemplo que é menos, são assinados por grandes cientistas, por grandes institutos, portanto, é com isto que nós temos que trabalhar. É para isso também que, quando votam nos deputados europeus, escolhem quem vos representa, e é por isso também que têm que pensar que, se as pessoas que estão a escolher são pessoas capazes de discernir perante este mundo complexo e de manterem a sua independência perante as pressões múltiplas, porque o mundo é assim. É assim no Parlamento Europeu e é assim nas outras estruturas, com níveis diferentes. Peço desculpa talvez de ser um pouco... fazer aqui uma pequena nota pedagógica, que tem a ver com o seguinte. Todos sabem, e eu sei que todos sabem, que na União Europeia o poder de propor legislação é da Comissão Europeia. O Parlamento e o Conselho não podem propor legislação. Depois, o Parlamento trabalha sobre a proposta da Comissão, o Conselho trabalha sobre a proposta da Comissão e, no final, fazem-se os trílogos, que já aqui foi falado, e chega-se a uma conclusão. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há pouco o José Inácio disse o Parlamento tinha uma proposta, a Miriam Dalli, nós todos, eu também sou da Comissão ENVI, sou da Comissão ITRA, nós todos tínhamos uma proposta muito mais interessante, aprovámos na ENVI uma proposta com um target muito mais alto e depois no plenário descemos 5%. E porquê é que descemos 5%? Porque se aquilo que o Parlamento aprova fosse o que é para ser aplicado, nós não descíamos. Agora, é completamente diferente ir negociar com o Conselho que está pé atrás, com um relatório aprovado por 520 deputados contra 200 e qualquer coisa, falamos com uma força completamente diferente do que se tivéssemos feito um braço de ferro e, por exemplo, até podíamos ter perdido, mas tínhamos ganho, por exemplo, com 380, 320, não estou a contar, há sempre alguns que faltam, mas pronto, com uma diferença de 30 a 40. É completamente diferente e, portanto, às vezes é preciso fazer isso. Nós estamos a tentar ajustar, estamos a tentar negociar e, portanto, a minha colega Miriam Dalli, nós todos na ENVI, quando aceitámos descer um pouco a ambição na votação do Parlamento, foi para termos uma maioria mais acrescida, para termos mais força, para depois não sermos, para confrontar o Conselho. Que Conselho esse que tem em Portugal, é preciso dizer, um dos 8 países que está de acordo com as metas do Parlamento, embora queira ali uma mudança entre os veículos, um bocadinho mais de possibilidade de incentivar os veículos de baixas emissões e também os veículos elétricos, fazer ali uma diferença na fórmula, mas Portugal está nos 8 países que são favoráveis a estas metas e agora há ali uns países que estão e que vamos ver se conseguimos fazer essa negociação. Mas é preciso perceber isso. Também por tudo o que já disseram aqui os meus colegas, e eu ouvi também o vosso sentimento. Nós temos que falar de
de modelo de organização, de modelo de transporte, de transição do transporte individual para o transporte coletivo, de transição das mercadorias sempre no rodovia, e foi um erro estratégico de Portugal, claro, de todos os governos, a não aposta na ferrovia, foi um erro brutal que fizemos e que nos amarra. É por isso é que é tão importante que o próximo Plano Nacional de Energia e Clima, que nos vai agarrar, vai orientar até 2030 na energia, com as metas dos 32,5% da redução de eficiência energética, aumento de eficiência energética, 32% de aumento das renováveis, 15% de interconexões, mas que não seja apenas um documento tecnocrático que chegue a estas metas, que provoque, de facto, uma discussão a sério, porque pode-se chegar à eficiência energética de maneiras muito diferentes e de maneiras completamente diversas e de maneiras completamente transversais. Por exemplo, vai dar exemplos, porque é importante perceber como é que depois estas boas intenções no papel se aplicam na nossa vida. Nós não falámos aqui numa medida também aprovada, um pacote que também aprovámos. Nós aprovámos o pacote da energia limpa. Foi aprovado no último plenário em Estrasburgo, que tem a diretiva das energias renováveis, que tem também a diretiva, tem a governance, que há bocadinho falei, e tem a diretiva da eficiência. Ora, a diretiva da eficiência estabelece também as novas formas com que têm que ser construídos os edifícios novos. O facto de os edifícios novos terem que ter tomadas para os carros elétricos. Por exemplo, quando nós falamos em mobilidade limpa, há também uma discussão tecnológica muito interessante. Sei que vai haver a seguir um debate pontual. E eu sei que há gente que defende as fuel cells, gente que defende a transição do etanol com mais umas misturas e que permite também ter baixas emissões, e há gente que defende os transportes elétricos com energia renovável, porque só assim é que tem emissões zero, não é? Ou pode ter emissões tendencialmente zero, não há emissões zero. Inferiores. Ora, o transporte elétrico, por exemplo, quando comparado com o fuel cell, tem uma diferença. Eu sou a favor da neutralidade tecnológica, mas para montarmos um sistema de transporte elétrico, nós mudamos toda a realidade. Nós temos que fazer edifícios diferentes, sistemas diferentes, produção de energia diferente. Portanto, nós mudamos a realidade. Organização dos fuel cell não, mudamos diferente. o motor. Mudamos o motor. E, portanto, tudo isto tem que ser discutido. Transportes, já agora deixe-me defender aqui a minha dama para dizer o seguinte. É muito importante, ainda bem que foi feito agora, e já devia ter sido feito há muito mais tempo, aquilo que está a ser feito para os espaços intermodais, para a promoção dos transportes públicos nos grandes centros urbanos, mas não nos esqueçamos, eu, como deputado europeu, sou eleito pelo país, mas sempre fui eleito deputado nacional por Évora e por Alentejo, não nos esqueçamos que no interior do país é preciso termos também sistemas de transportes adequados, nomeadamente transporte a pedido, com pequenas carrinhas elétricas ou com pequenas carrinhas de baixas emissões que funcionem, porque hoje os grandes autocarros já não funcionam, são altamente poluentes, não têm horários e, portanto, também temos que pensar num sistema adequado à baixa densidade. Finalmente, para terminar, os meios. O Parlamento Europeu também aprovou uma proposta de plano de financiamento plurianual 2001-2027, em que pelo menos 40% de todo o dinheiro dos tais muitos mil milhões que estão previstos têm que ser aplicados em políticas de sustentabilidade. Por exemplo, no Horizonte Europa, 40% tem que ser política de sustentabilidade. Na política de coesão, o relatório do João, que está lá ainda com algumas dificuldades, propunha 40, 35, 30 na coesão em políticas de sustentabilidade. O Digital Europa, de que eu sou relator, 40% tem política de sustentabilidade. Mais uma vez, esta é a proposta do Parlamento. Vamos agora negociar com os países. Os países, se quiserem, podem ter esses meios. Nós propomos objetivos e meios. Agora, a União Europeia, aqui é um bocadinho diferente, embora o Parlamento tenha mudado algumas coisas do orçamento do Governo, como sabem, mas aqui é um bocadinho diferente. Lá é mesmo assim, o Parlamento depois choca contra o conceito. E temos os tais meios, os objetivos, as percentagens, tudo isso que tem de ser aplicado. Claro. E tem que servir as populações. Como é que se faz? O que é que defende? José Inácio Faria, interdição da circulação automóvel em algumas zonas, taxação de veículos mais poluentes, fiscalidade mais amiga. Como é que isto depois se traduz?
Deixe-me só voltar atrás para tentar ver se nós... O debate e a primeira parte do debate foi centrado sobre os targets, portanto, os objetivos da redução de emissões. E é muito simples. As metas propostas para em 2009 e 2014, ou seja, para 2015, os 130 gramas por CO2 quilómetro estão cumpridas. Para 2021 estava proposto 95 gramas de CO2. Esse não vai ser cumprido. Porque a tal ambição que o Parlamento queria, e nós estamos a falar dos 50% para 2030, se nós baixamos para 40%, e se for quando for ao Conselho, na discussão e na negociação com o Conselho, vai baixar ainda mais, então ainda vamos para valores ainda anteriores a 2015. Portanto, não faz qualquer sentido. E o que tem sido sempre falado, e a nível não só digamos, das forças mais ambientalistas no Parlamento Europeu, é que nem os 50% exigidos ou propostos, melhor dizendo, para 2030, seriam sequer suficientes para nós cumprirmos com as metas que todos nós reconhecemos que deveriam ser as do Acordo de Paris, sendo que a própria União Europeia vem, através da Política Europeia de Energia e Clima 2030, vem reconhecer que temos de ser muito mais ambiciosos para poder cumprir com as metas globais. E, portanto, foi um tempo, e eu peço desculpa aos meus colegas, que eles têm uma opinião diferente. Eu não defendo a indústria, não estou aqui para defender a indústria, eu estou aqui para defender a vida do cidadão. E não se falou aqui... E não vai mudar. O que me está a dizer é que, na prática, se nós já vamos com valores inferiores àqueles que devemos estar a discutir, se nós vamos debater com o Conselho valores inferiores àqueles que devemos estar a debater e já estão cumpridos praticamente, então vamos tratar de quê? Vamos fazer o quê? Nós temos é que pensar em ambição, maior ambição, para dar um sinal claro à indústria que tem que mudar e já. E a indústria adapta-se. Eu, quando entrei no Parlamento Europeu, há 4 anos e tal atrás, a indústria era muito relutante em adaptar-se, em mudar. E aí já há uma transformação. Claro que sim. O primeiro relatório que eu tive foi um regulamento sobre a emissão de CO2 dos transportes marítimos. Não estava regulamentado, era único. A indústria e os construtores navais não queriam mexer nisto. Esteve um colega meu anterior, grego, que se vê o grego, literalmente grego, para conseguir levar o dossiê até ao final, nas negociações, nos trílogos, e eu consegui. Mas a verdade é que já veio fora de prazo. E era o único setor dos transportes que não estava regulamentado. E nós estamos a falar de processos que começaram há 20 e tal anos atrás. E nós estamos agora... E é preciso pôr isto... É preciso pensarmos no seguinte. Nós estamos... Enquanto na Europa ainda estamos a debater os critérios e as metas serão as melhores, o que é que isto implicará? Os chineses, a Califórnia, os indianos já estão muito mais avançados, já estão a implementar. O Carlos Zorrinho falava há pouco da oportunidade. O que me diz é que a oportunidade se pode perder. E vou dizer uma coisa. É uma falácia quando se diz que se vai perder empregos. Isto agora vamos perder empregos porque os empregos... Sim, mas é isso que a indústria não é nada. automóvel tem chamado a atenção. Mas não, repara, falamos nas novas alternativas, estamos a falar nos carros elétricos, por exemplo. Estamos a falar nos carros a hidrogénio, por exemplo. Tudo isto são novas tecnologias que a indústria está a se adaptar. Aliás, ali fora já estão belíssimos exemplares daquilo que vai ser o futuro. Já. É preciso não esquecer, e nós estamos a falar aqui relativamente à perspectiva do consumidor. O consumidor, e para responder à sua pergunta, o consumidor não tem que ser o consumidor, isto é, o cidadão,
a ter que pagar tudo e mais alguma coisa. Mas, Não, pode, isto tem mas pode vir a ser ele. Mas pode vir a ser ele, obviamente. E acabará por ser ele, se nós de facto não alterarmos, se nós não conseguirmos. Isto tem que ser, no fundo, tem que ser, isto é global, isto tem que ser, todos têm que participar. E se nós dermos, para já, começamos, a indústria, se começar a ter, uma clara visão do que é que os decisores políticos pretendem relativamente a determinados assuntos, neste caso, quanto às emissões, é preciso baixar, é preciso o design, e aliás há diretivas que tratam disto, a forma a melhoria do desenho dos produtos para reduzir, por exemplo, para que a eficiência energética seja melhor, etc. etc. Há um rol de iniciativas que aliás, que o Parlamento tem estado debruçado. Isso vai fazer com que, por um lado, a indústria pense, bom, se nós temos uma meta para atingir rigorosa, ambiciosa, em determinada altura, nós temos que começar já, neste momento, a começar a adaptar-nos. É o chamado adapt or die. Não é bem assim, mas é adapta ou ficas aí. Sim, e não avanças mais. Exato, ficas estagnado. Mas olha, falei dos veículos elétricos. Há um manancial. Repare, aqui há uns anos atrás, os veículos elétricos tinham uma capacidade reduzida, uma autonomia muito reduzida. Agora já se pode ir daqui ao Porto e quase regressar com a carga inicial. E é isto que é preciso dar incentivos. Começa a dizer que quando chega ao Parlamento Europeu, a indústria automóvel não estava nem de todo disponível para falar exatamente. sobre isso. E agora não. E agora, deixa-me só dizer, e agora neste momento, e ao longo deste processo, destes anos todos, os relatórios que eu tive um relatório também sobre a governação internacional dos oceanos. Estou muito ligado aos oceanos. Eu digo-lhe que a indústria, no início, era muito relutante. E à medida que o tempo foi passando, são eles próprios, mas é que são eles próprios que vêm ter comigo e dizem, olha, o que é que acha desta alternativa? Nós já percebemos. Porque a indústria não é inimiga. Eles querem saber com o que é que contam, quais são as regras. E deixe-me só dizer que o que acontece é que eles não sabem com que linhas é que são de cozer. E a previsibilidade também é importante com empresas que têm que definir estratégias. Se nós apoiarmos, se nós dissermos claramente, atenção, meus amigos, nós somos ambiciosos, as metas são estas, portanto, vamos... Agora, claro que se tem que dar incentivos à indústria para que isto aconteça. Nós temos que também dar incentivos, temos que mudar a forma de pensar do cidadão, do consumidor. Por exemplo, daqui por uns anos, quem compra um automóvel hoje, a combustão interna, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, se o vender, não vale nada. Se comprar um veículo elétrico, que é mais caro neste momento, mas à medida que forem vendidos mais, obviamente que a tendência é que o preço baixe, mas esse veículo, o automóvel, se for vendido daqui, em segunda mão, daqui a 4, 5, 6 anos, tem um valor que não terá uma combustão interna. É preciso que o consumidor tenha noção disto. Vale a pena. Agora é mais caro comprar um veículo elétrico, sim. Mas o que é que isto me vai... A redução em termos de gastos, de utilização, etc, etc. Há incentivos que o Estado... Vou passar a vida a remeter para painéis em que estas questões vão ser todas discutidas, mas essa também vai estar. Há um trabalho da DEC Proteste sobre isso e daqui a pouco vamos até abordá-la. João Ferreira, desemprego. Esta é a ameaça que pende, e tenho a certeza que vós, enquanto eurodeputados, ouviram muitas vezes. É assim ou não o que há a temer em termos de impacto social desta alteração? Vamos lá ver, quando as multinacionais têm o poder que hoje têm na definição do conteúdo das políticas públicas, esses problemas surgem. E às vezes há incapacidade de lhes responder. As multinacionais fazem uma gestão da inovação em função dos seus interesses. Muitas vezes uma determinada tecnologia pode estar disponível e pode haver já o conhecimento e os meios necessários até para a difundir e aplicar em larga escala, mas isso pode não ser necessariamente do interesse de uma multinacional que faz uma gestão da inovação e do desenvolvimento tecnológico, até temporal, em função do que são os seus objetivos de maximização de lucro. É aqui que entram as políticas públicas e o papel dos Estados, que devem
ser independentes desses poderes e determinar uma gestão da inovação em função não da maximização de lucros da indústria automóvel, mas em função da promoção do bem-estar social, de um melhor ambiente, de uma melhor saúde pública. Qual é que é o problema hoje? Ele já foi aqui abordado de alguma forma, é que, sobretudo ao nível da União Europeia, os decisores estão extremamente condicionados pela indústria, pelas multinacionais. A Comissão Europeia tem um conjunto de entidades, que vulgarmente chamamos lobbies, que têm uma presença muito próxima. A Comissão Europeia, como o Carlos Rinho já disse, é quem tem iniciativa legislativa na União Europeia, é quem pode propor legislação, mas falo sempre consultando um conjunto de stakeholders que tem um poder muito grande na determinação do conteúdo das propostas legislativas. Eu, se tivesse que eleger algum, assim como um dos mais poderosos, era a Associação Europeia dos Construtores da Indústria Automóvel. Depois podíamos juntar também a indústria química e farmacêutica. Tem um poder tremendo. E, portanto, mesmo as propostas legislativas da Comissão Europeia já são profundamente determinadas e condicionadas pelos interesses da indústria automóvel. Claro, às vezes não se pode acompanhar por inteiro o que são as determinações da indústria. Há ali um espaço para negociação. Agora, não vai contra os interesses da indústria, seguramente. Se a transição tecnológica não tem necessariamente que trazer problemas sociais como o desemprego. Não tem. Agora, se ela decorrer, essa transição tecnológica, determinada pelos interesses das multinacionais, aí há um risco evidente, quer de desemprego, quer até de degradação das condições de vida Como é que daqueles que têm interpreta trabalho. o que aconteceu em França, o que está a acontecer com a taxa sobre o combustível e toda a convulsão Sim, social que eu queria dizer alguma coisa ainda a respeito disto, não é? Que é da instrumentalização da ciência. Já que eu sou de formação, sou de ciência e queria, de alguma forma, aqui fazer uma muito modesta defesa da honra da ciência. Vamos lá ver, nós, se temos estudos sobre uma mesma realidade que nos apontam resultados diferentes ou até opostos, é porque eles não foram feitos nas mesmas condições. E nós temos que olhar para isso e perceber em que condições foram feitos uns e outros e saber ler. Mas às vezes as condições têm a ver com quem paga ou não. A ciência presta-se a manipulações e a instrumentalizações. Agora, são manipulações e instrumentalizações. Ela em si mesma, os resultados que produz podem ser lidos, confrontados, escrutinados. Isso é uma enorme vantagem da ciência. E ao decisor político e à generalidade da população, daqui a importância também de uma certa cultura científica, essa não deve ser só para os cientistas, deve ser para a população em geral, porque é esse nível de cultura científica que nos permite ter alguma imunidade às manipulações e às instrumentalizações da ciência. Pronto, está feita a muito modesta defesa da honra. Questões que já aqui foram tratadas. Foi falada numa questão muito importante, à qual eu atribuo uma grande importância, que é a soberania. Nós temos, de facto, Portugal, tendo em conta o seu ponto de partida, a sua realidade concreta, que prevê de uma forma soberana, em função das nossas necessidades, das nossas condições, a transição também do ponto de vista da mobilidade, a transição para modelos de mobilidade sustentável. Nós temos, enfim, aqui alguns dados que eu creio que são extremamente elucidativos. Portugal tem o 3º lugar na União Europeia em termos de utilização do transporte individual, o 3º. Mas temos o 27º, ou seja, o penúltimo, em termos de extensão da rede ferroviária, quilómetro por milhão de habitantes. Temos o 4º lugar na extensão de autoestradas, quilómetro de autoestrada por milhão de habitantes, o 4º. E somos o 4º país com o pior rácio de utilização das autoestradas em passageiros por quilómetro de autoestrada. Temos a 4ª maior rede de autoestradas, mas o 4º pior utilização dessas autoestradas, ou se quiserem, subutilização dessas autoestradas. Temos uma rede, portanto, grande em termos relativos, subutilizada e sobretaxada também, porque em termos de receitas, taxas de portagens, estamos também, creio que somos o 4º ou próximo disso também. Portanto, temos o dobro das autoestradas, grosso modo podemos dizer que temos o dobro das autoestradas em termos médios, no contexto da União Europeia, temos metade da utilização dessas autoestradas em termos médios e mais do dobro em termos médios das receitas de portagens. Este é o nosso ponto de partida. Isto é indissociável, este caminho que fizemos, é indissociável, seguramente, decisões erradas que foram tomadas pelos governos que tivemos, mas também do que foram políticas setoriais da União Europeia ao longo destas últimas décadas, que tiveram um impacto diferente, as mesmas políticas tiveram um impacto diferente nos diferentes países. Nós não podemos perceber
a situação a que chegou a ferrovia portuguesa, sem perceber o que foram os efeitos do impacto dos sucessivos pacotes ferroviários. Nós vamos no quarto neste momento, pacotes legislativos da União Europeia no setor ferroviário. Neste momento vamos no quarto. Quais foram os efeitos disso na realidade nacional? Há uma pergunta que nos temos que fazer, por exemplo. Nós partimos de uma realidade de empresas, que não era a única de Portugal, vários países europeus tinham isso, de grandes empresas setoriais, empresas públicas setoriais, com intervenção integrada, por exemplo, no caso da ferrovia, integrando a infraestrutura e o material circulante e a reparação. Na sequência da aplicação desses pacotes, os governos que tivemos decidiram esquartejar essa grande empresa pública integrada, a CP, e, portanto, criar uma para as infraestruturas, uma para o material circulante e ainda uma outra para reparações e manutenções. Nem todos os países fizeram isto. Apesar de ser uma determinação dos pacotes legislativos, há países, França, Alemanha até certo ponto também, que mantiveram essa opção integrada de grandes empresas com integração vertical dos vários setores. Que impactos é que isso teve? Que impactos é que isso teve na ferrovia nacional? A CP ficou mais... Temos melhores linhas, com mais comboios, temos comboios encostados por falta de reparação. Não temos os investimentos necessários. Pior, depois tivemos também, com a cumplicidade da União Europeia durante muito tempo, uma prática constante de desorçamentação do perímetro do Orçamento de Estado, que foi empurrado vários investimentos para os orçamentos das empresas públicas de transportes, com o subfinanciamento dessas empresas, empurrando-as para o financiamento junto da banca, tiveram uma dívida enorme que contribuiu também essa dívida para justificar o desinvestimento e, em alguns casos, a privatização dessas empresas. João, isso terá sido má análise dos governos nacionais? Como? Terá sido má análise do governo? Foi uma opção errada dos governos nacionais e foi o efeito, o resultado do impacto assimétrico das políticas da União Europeia. Porquê é que eu digo assimétrico? Por exemplo, nós temos hoje uma grande empresa pública alemã, que essa não foi desfeita, essa cresceu, a nossa encolheu, reduziu-se, perdeu capacidade de intervenção. Mas há uma Deutsche Bahn, que é uma grande empresa pública ainda hoje, que é uma multinacional que hoje controla a maioria do transporte de carga na Europa e uma grande parte do transporte de passageiros, quer ferroviário, quer rodoviário já também. Nós, em Portugal, temos uma grande parte do transporte rodoviário dominado pela Transdev, pela Arriva, que é detida pela Deutsche Bahn. E temos melhor transportes públicos com esta realidade do que tínhamos quando tínhamos grandes empresas públicas setoriais, com uma rodoviária nacional, uma CP integrando também as infraestruturas e a reparação e a manutenção. Temos melhores serviços de transportes públicos? Não temos. Temos serviços mais caros, porque alimentamos com serviço público prestado por empresas privadas. Veja-se a realidade aqui na área metropolitana de Lisboa, da proliferação de empresas privadas de transporte rodoviário, que permanentemente foram tentando escapar ao passo social, e isso levou à tal proliferação de títulos, que receberam indemnizações compensatórias do Estado, mas que no final temos um péssimo serviço prestado à escala metropolitana. Quando podíamos ter uma empresa, e desse ponto de vista, acho que, por exemplo, o que se fez com a Carris foi uma oportunidade desaproveitada. Nós tínhamos condições para ter a prazo a Carris como um grande operador metropolitano no que se refere ao transporte rodoviário. Optou-se pela municipalização da Carris, quando hoje a mobilidade tem de ser encarada à escala metropolitana e não municipal, e desse ponto de vista perdeu-se uma oportunidade. A Carris poderia ser, dentro de pouco tempo, um grande operador metropolitano público de transporte público de passageiros na área metropolitana. Essa oportunidade foi desaproveitada. Vamos abordar o problema numa outra lógica, com mais do que um operador, ainda assim com uma empresa pública constituída metropolitana, que é Transportes Metropolitanos de Lisboa, que vai lançar as concessões para o Serviço Público de Transportes, com exceção de 3 concelhos, aqui o caso de Cascais, de Lisboa e do Barreiro, que vão ter operadores internos, no caso de Lisboa a Carris. O facto de alargar a abrangência do passo social pode ter um alcance muito importante, como já aqui disse, e, sobretudo, embaratecer esse passo social pode ter um alcance muito significativo, apesar dos problemas que estão por resolver. Também vai pressionar muito mais os serviços que estão já muito esgotados. Exatamente, e aí entra a questão do investimento. E para terminar, do investimento. O Carlos Jorrinho referiu-se aqui a um parecer do qual fui relator agora recentemente no Parlamento Europeu sobre o futuro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER e o Fundo de Coesão.
Portugal habituou-se ao longo dos anos a ter nestes instrumentos financeiros da União Europeia uma muito importante fonte de investimento público. Não é? Isso é uma distorção também. Portugal, não há nenhum país dos 28 onde os fundos da União Europeia tenham um peso no conjunto do investimento público tão grande quanto em Portugal. E isso é negativo, sobretudo num contexto em que esses fundos estão a encolher progressivamente. Já têm vindo a encolher ao longo do tempo e prevê-se que depois de 2020 vão encolher ainda mais. Portanto, volta à questão da soberania. Nós temos que assumir que os investimentos que temos que fazer não podem viver de recursos da União Europeia que são cada vez mais escassos. Não é? Mas mesmo, para além de serem mais escassos, são cada vez mais condicionados. Por exemplo, o FEDER. Uma das lutas que tive neste parecer, o Carlos Jorrinho foi simpático porque disse que tivemos algumas dificuldades com esse parecer. De verdade seja dita que ele apoiou o que pôde o parecer de qual fui relator. Mas ele foi simpático ao dizer que tivemos dificuldades, ou que estamos a ter. Porque ele foi chumbado. Ele foi chumbado. Entre outras coisas, era um parecer que alterava a proposta legislativa da Comissão Europeia. Que, entre outras coisas, para além de reduzir o montante dos fundos a atribuir, condiciona a utilização desses fundos. Por exemplo, para transportes, a lógica é cada vez mais as grandes redes transeuropeias. Isto desguarnece completamente a mobilidade sustentável local, regional e nacional. Nós vamos poder fazer menos uso de fundos da União Europeia para cuidar, por exemplo, dos investimentos na ferrovia, para cuidar de soluções sustentáveis ao nível de mobilidade no plano local e regional das áreas metropolitanas. E eu tentei alterar isso no parecer, mas com o resultado se está a ver. Não é? Já percebemos as dificuldades. Porque os recursos que são menos, porque há outras prioridades ao nível da União Europeia, questões da dita defesa, do apoio à indústria militar, do desenvolvimento de armamento, etc., que diminuem os recursos para o resto. E no resto, por exemplo, no que se refere aos transportes, o que é que sobra? As grandes redes transeuropeias, que têm servido, isto também acho que é claro, percebem todos isto, têm servido fundamentalmente os interesses dos grandes países do centro e não tanto dos países periféricos. Não é? Portanto, esta é uma realidade que está presente nesta discussão, que nós temos de ter em conta e que devemos extrair daqui a conclusão que não nos chega, como fizemos ao longo das últimas décadas, ir na onda das políticas europeias que se têm revelado profundamente desfavoráveis a Estados como Portugal e enfrentar de forma esclarecida, lúcida, soberana, a necessidade de preparar a nossa própria transição do ponto de vista da mobilidade sustentável, do ponto de vista da energia e outros também. O João Ferreira dá este exemplo da CP. Penso que percebemos todos que as mesmas políticas podem traduzir-se em realidades diferentes e isto é o grande dilema das instituições europeias. António Marinho Pinto. Olha, eu vou pegar aí e vou muito rapidamente para dar a minha visão desta. Porque é que Portugal optou por fazer, praticamente abandonar a ferrovia, que era um meio de transporte por excelência. Eu utilizei muito o comboio entre Coimbra e Lisboa, era 2 horas de viagem, tranquilamente, a trabalhar. Porque é que desvalorizou, degradou aquele serviço com atrasos, com problemas na linha, com tudo aquilo que me obriga a vir de automóvel, a pagar o triplo, chegar cansado, com riscos de acidente. Porquê é que degradou? Será que foi a indústria automóvel que fomentou essa desvalorização de uma concorrente enorme? Será que foi a indústria petrolífera? Eu não tenho conhecimento de que tenha vindo cá o presidente da Shell ou da BP subornar o primeiro-ministro ou o ministro das coisas. Agora, tenho conhecimento de muitas coisas pequeninas à escala do país. A instalação de uma bomba de abastecimento no centro de Coimbra gerou uma polémica enorme. Dá-se não sei quantos cêntimos por litro para a académica. Instalou-se logo. Ficou logo instalada lá no centro da cidade. O preço, os custos, os benefícios ao nível local das bombas de abastecimento, com o preço exorbitante dos combustíveis, parece que toda a gente ganha. E, no fundo, quem perde é o coletivo, é o país, é o povo português com esta... Eu deixo só isto como até eu não quero fazer, porque há sempre pessoas que têm a mania que eu vejo isto. Não sei, pensem vocês, porque nada acontece ao acaso no mundo das decisões políticas. Sobretudo quando elas têm impacto económico e poder. Nada acontece ao acaso. E vamos ver quem é que foi administrador da Galp portuguesa, quem é a petrolífera portuguesa, quem é que não foi, quanto dinheiro se ganha, quanto não se ganha, etc. O comboio não dava esses lucros. Era um benefício para a população. Era enorme para toda a gente. Eu quero deixar-vos uma pergunta.
que eu faço a mim próprio já há muito tempo. E que implica que é esta mudança, este paradigma. Num planeta de recursos limitados, que sentido faz o paradigma económico e político do crescimento constante? Nós vemos que as políticas de crescimento cresce não sei quantos pontos, não sei quantas décimas, não sei quantas coisas, o PIB, não sei, sempre a crescer. Mas os recursos deste planeta são limitados. Então, que sentido têm estas políticas em face desta realidade imutável? São limitadas. Não sei quantos são, não sei quando acabará o petróleo, não sei quando acabará as outras matérias-primas, não sei quando acabará o oxigênio, com esta proliferação de gases de CO2, sobretudo, e de outros gases. Não sei. Deixo-vos esta pergunta. Perguntem cada um de vós a vocês próprios. Porque todos nós beneficiamos, indubitavelmente, destas políticas de crescimento. É de benefício em benefício, até ao prejuízo total, se calhar. Até chegarmos àquela fase de degradação do planeta em que já é irreversível. Já não se pode voltar atrás. Aí todos deitaremos as mãos à cabeça e todos começaremos, como naquelas cenas apocalípticas, a deitar as culpas uns aos outros. Eu quero dizer-vos uma coisa, e isto porque estamos a falar de visões do futuro e como alguém aqui falou logo de início, me chamou visionário, eu quero também desafiar-vos a pensar no que vai ser o futuro. O futuro, nós estamos aí, o futuro, o emprego. Eu fico às vezes aterrado quando ouço falar no emprego naquela perspectiva quase do século XIX. Das grandes massas de proletários entrarem a horas certas nas fábricas, nos escritórios, nos hospitais, nas escolas, etc. E a horas certas também a saídas e por tudo. Isso está a acabar. Isso vai acabar. E se calhar é a melhor coisa que vai acontecer à humanidade. Nós estamos no limiar de substituir o trabalho humano por trabalho de robôs. E aqui, permitam-me evocar aquele célebre barbudo do século XIX, ou melhor, dois barbudos, que é um caso sério de cooperação, o único que eu conheço de bom entendimento entre um inglês e um alemão, esses dois barbudos que construíram uma utopia para a fase final da história, para chegar ao fim da história. Através de meios que eu reprovo terminantemente, que hoje me chocam, que era uma ditadura que destruiria um modo de produção típico que hoje alastrou à escala do mundo, que é essa tragédia que foi o tentar substituir, o convencer-se de que era possível substituir um sistema económico com todas as suas complexas relações sociais de produção, de troca, etc. Substituir por decreto, por vontade de iluminados, de pessoas que isto é melhor e vamos substituí-lo. Conduziu a uma tragédia terrível no século XX. E mais ainda, construir teoricamente um modelo que seria não um sucessor dessa economia, mas a sua alternativa. Bom, o resultado disto... Agora, poderemos chegar ao fim da história àquilo que esse tal barbudo definia como o comunismo final, o estádio comunista, em que cada um segundo as suas necessidades, de cada um segundo as suas capacidades. Este modelo poderá, isto hoje há muita gente a pensar e a escrever sobre isso já, pelo desenvolvimento das forças produtivas deste próprio sistema que se quis substituir, que se quis destruir para implantar outro. O desenvolvimento. E o que é? A robotização do trabalho. Um robô libertará, digamos, eu utilizo a palavra liberdade, libertar 10 ou 20 trabalhadores. Está a aumentar, não é? A União Europeia está em vigor o aumento da idade da reforma. Um robô poderá libertar 10 ou 20 trabalhadores. Portanto, trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, se necessário. Produzirá, então, uma quantidade enorme de bens que têm que ser colocados no mercado, que têm que ser comprados. Nós discutimos no Parlamento Europeu, recentemente, há 2 anos, ou 1 ano, 2 anos, uma diretiva que era a questão da robotização.
E muita gente que queria ridicularizar aquilo dizia que querem pôr os robôs a pagar impostos, querem pôr os robôs a pagar para a segurança social, querem humanizar os robôs. Até apareceu lá uma associação cristã que estavam a dizer que nós queríamos humanizar os robôs. Não, o que eu digo é isto. Um robô pode substituir e substituirá. Já está a substituir um trabalhador, mas não substitui o consumidor. Agora, ele gera um conjunto tal de riqueza que, se for bem distribuída, pode permitir chegar àquele estádio em que todos terão um rendimento mínimo garantido. Alguns países já avançaram dados. A França quis propor 700 euros por mês. Eu já vou concluir, porque depois até tenho que sair. Mas poderá. Porque é que quem utiliza um robô não pode pagar ao Estado, ou para a Segurança Social ou para o Estado, por exemplo, metade ou 2/3 do salário de cada trabalhador que esse robô substituirá. O patrão, o empresário, ainda ficará com um lucro. E o Estado ficará também com lucro, porque receberá António, mais do que... Temos mesmo que concluir. Isto hoje está na discussão, são reflexões, talvez mais de filósofos do que de economistas. Mas, meus caros, ser visionário, ver o futuro, é ver além da linha do horizonte. As utopias começam por ser ridículas. E eu conto-vos a última, para terminar. Tinha 20 anos ou 19 anos, na minha escola em Coimbra, onde tinha acabado de entrar, estava numa reunião de estudantes. Estávamos lá todos, a discutir uma greve, uma contestação, uma revolução qualquer. E a dada altura, no meio daquela discussão toda, levantou-se um colega, pequenino, baixinho, cabelo em caracóis a meio do braço, quase, e disse: colegas, tomem bem nota disto, ainda vamos chegar a uma época em que cada um de nós há de ter o seu próprio computador. A gargalhada foi geral, porque o único computador que existia nessa altura na Universidade de Coimbra ocupava 1 ou 2 andares, era cheio de bobinos, um monstro enorme e tal. Eu digo-vos isto porque 20 anos depois já estavam aí os computadores PCs, os computadores pessoais. Mas mais importante que isto, nessa altura em que eu e outros colegas nos rimos do ridículo daquele visionário, já havia estudantes nos Estados Unidos a trabalhar para esses computadores, a fazer. Já o Bill Gates, o Steve Jobs e muitos outros trabalhavam já nisso. Portanto, normalmente os velhos do Restelo ridicularizam sempre aqueles que ousam tentar antecipar o futuro. Não sei se esta visão é correta, não sei se eu próprio terei razão em acolhê-la com tanta simpatia, mas deixo-vos lá aqui para pensar nisso e, sobretudo, para pensar num planeta com recursos limitados, que sentido faz esta defesa, esta deificação que nós fazemos do crescimento. António Marinho Pinto já fez aqui a sua reflexão final. Obrigada. Eu vou chamar os outros participantes também às reflexões finais. O António Marinho Pinto falou aqui quase de um admirável mundo novo, com algum debate ideológico. João Ferreira, o que é que quer deixar aqui? Sim, vamos lá ver. Isto remete para a questão que eu há pouco trazia. Não é indiferente em que quadro económico e social ocorre o desenvolvimento científico. Porque é verdade, foi dito e é verdade, nós conseguimos substituir inúmeras tarefas humanas por máquinas. Já não é inteiramente verdade que tenham desaparecido grandes concentrações de trabalhadores. Elas modificaram-se, mas, em geral, mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos, há uma tendência para grandes aglomerados. Modifica-se a composição desses trabalhadores, são trabalhadores, em alguns casos, altamente qualificados. Nós temos empresas que concentram centenas ou milhares de trabalhadores, quadros técnicos, investigadores, doutorados. São grandes concentrações de trabalho humano e ainda não inteiramente substituídas por trabalho de máquinas. Agora, se é verdade que a produtividade do trabalho humano aumenta brutalmente com o desenvolvimento tecnológico, então devemos questionar para onde estão a ir esses ganhos de produtividade. Porque sobre o quadro económico e social vigente, o que nos estão a dizer, e eu estava a dizer aqui, a conversar num à parte, quer dizer, então, mas é assim, nós produzimos mais riqueza com menos trabalho humano? E quem é que está a apoderar dessa riqueza? Porque o que nos estão a dizer, em Portugal e na União Europeia, é que a idade de reforma tem de aumentar. Porque como vivemos mais anos, temos de trabalhar até mais tarde. Parece que ainda agora, em resultado da aplicação
da Lei da Segurança Social que temos, que foi de um governo do Partido Socialista de 2007, creio eu, que introduziu a correção da idade da reforma em função da evolução da esperança média de vida. Para o ano vai aumentar mais um mês a idade da reforma. Os trabalhadores portugueses têm, em média, que trabalhar mais um mês. Então, mas porquê? Se produzimos mais riqueza, a riqueza produzida é mais. Então, se destruirmos os benefícios dessa riqueza, podemos garantir a todos, não o aumento da idade da reforma, mas uma diminuição, sem diminuição necessariamente de receitas da Segurança Social. E aqui têm de entrar as tais formas novas de financiamento da Segurança Social. Esse é um debate interessante que tem havido. O PCP já deu um contributo para isso, até propondo novas formas de financiamento da Segurança Social a partir de outro tipo de descontos. Agora, isto o que nos mostra é aquilo que eu dizia, o desenvolvimento tecnológico. Sob um quadro económico e social que temos, sobre o modelo económico e político vigente, não leva necessariamente à melhoria das condições de vida da generalidade da população, pode até levar a uma diminuição dessas condições de vida e uma degradação, ao desemprego, como a Carla dizia há pouco e muito bem, o desemprego massivo, não é? Desemprego massivo que coexiste sempre com uma degradação das condições de vida e de trabalho daqueles que ainda vão tendo emprego. Sabe, com certeza, conhece bem essa realidade nos jornalistas, em que se não há quem esteja disposto a fazer aquilo pelos 700, 800 ou 900 euros que lhe paga, há um exército, um enorme contingente de jornalistas dispostos a fazer o mesmo por aquilo ou por menos. Sabe uma coisa, João? Vamos debater isso também aqui. Pronto, acho que a reflexão final é esta. Muito seguramente obrigada. Que o desenvolvimento científico e tecnológico nos abre potencialidades imensas, mas nós temos de cuidar do quadro político, económico e social em que essas potencialidades vão ser concretizadas ou não. E isso não cabe aos políticos, não cabe a visionários, não cabe a cientistas, cabe a todos. Cabe à população em geral, a todos os que aqui estão, porque são esses que, através das suas escolhas políticas, vão determinar o quadro em que o desenvolvimento tecnológico vai ser aplicado a favor de uma ínfima minoria ou, pelo contrário, a favor da imensa maioria. Carlos do Rinho, muito obrigada. Carlos do Rinho. Bem, eu teria um enorme gosto, e se a DECO quiser fazer, em poder participar num debate sobre como é que a inteligência artificial, como é que a robotização vai mudar a nossa forma de viver e como é que temos que nos adaptar a isso. Não é matéria para uma nota final. Eu, aliás, sou relator do Programa Digital Europa, que tem a componente da cibersegurança, da inteligência artificial, da interoperabilidade, da computação de alta performance, das novas competências, enfim. É um mundo novo, acho que vale a pena discutir, temos que nos adaptar, porque nós, as pessoas, nós é que vamos construir um mundo novo. O mundo novo será bom se nós formos bons, se nós pensarmos bem, e o mundo novo será mau se nós formos maus, se nós pensarmos mal, se não formos éticos. Os computadores vão majorar, vão multiplicar aquilo que nós fizermos. Bem, e voltando agora aqui um bocadinho à questão que estávamos a debater e deixando uma mensagem final, queria dizer-vos o seguinte: a Europa é, com algumas pequenas entorces, um espaço democrático. E sendo um espaço democrático, é um espaço em que tudo começa e tudo termina, tudo tem que começar e tudo tem que terminar nos cidadãos. A verdade é que, se nós quisermos ter boas políticas, nós temos que fazer uma aliança com as pessoas. E as pessoas têm que também fazer uma aliança com quem quer fazer boas políticas. Não apenas quando votam, e vai haver eleições europeias no dia 26 de maio em Portugal, como também nas escolhas, nas manifestações, nas opiniões que vão referindo e que vão tomando. A verdade é que há duas escolhas fundamentais que vamos ter que fazer. Em primeiro lugar, soberania nacional não é incompatível com capacidade de afirmação de uma estratégia europeia. Quanto mais fortes forem os países, mais fortes são também para poderem, em conjunto, terem a dimensão para poder influenciar a forma como a globalização vai evoluir. Na Europa, há países grandes, países médios e países pequenos. Como o Reino Unido vai verificar, fora da Europa nenhum país é grande. Nenhum país é grande. E nós temos que fazer a primeira escolha, que é: queremos tentar que haja uma globalização sustentável,
uma globalização fair, com direitos humanos, democrática, e queremos que a Europa jogue esse jogo ou não? E aí temos essa primeira escolha, votar em partidos e em forças pró-europeias ou votar em partidos ou em forças que não são a favor das estratégias europeias. E depois há uma segunda outra escolha, porque a verdade, Portugal conseguiu nos últimos 3, 4 anos ter uma política diferente num quadro, mas a verdade é que quando nós dizemos que Bruxelas é neoliberal, isso, e isto é uma simplificação, isto resulta da escolha dos cidadãos europeus. Por muito que me custe, eu não votei neoliberal, por muito que me custe, a maioria dos cidadãos europeus votaram em forças políticas que têm uma visão neoliberal. Mas também se pode ser europeu e ser progressista. E essa é a escolha que todos nós temos que fazer. Somos uma Europa democrática. Tudo começa em nós, tudo termina em nós. E tudo o que acontecer vai impactar em nós. Será sempre uma escolha nossa. Muito obrigada, Carlos Josézinho. José Inácio Faria, peço-lhe também uma conclusão breve, porque estamos a precisar. Estamos aqui do café. Nós falamos muito de muito e talvez um pouco do tudo. E do tudo da mobilidade, da sustentabilidade. Eu gostava só de referir o seguinte. É de facto, enfim, visões de futuro. É de facto, é uma questão de adaptação, é uma questão acima de tudo, como disse o Carlos, de escolhas. Aliás, o João tinha falado de escolhas antes. É uma questão de escolhas. É a escolha. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma expressão, eu vou tentar ver se me lembro, que dizia. Marx, Engels, Madre Teresa, é que debate. Dizia o seguinte, que uma gota d'água, como é que ela dizia? Uma gota d'água não é suficiente, mas essa gota d'água pode dar a diferença no todo, porque se o todo sem essa gota d'água deixa de ser o todo. E é um pouco isto, é um pouco mais ou menos isto. Ou seja, todos nós, individualmente, nós contamos. Eu acho que o cidadão precisa de saber que todas as escolhas que faz no seu dia-a-dia contam para o cômputo global, para o cômputo total, sendo que estamos a falar de visões de futuro, estamos a falar de mobilidade e de sustentabilidade. Eu acredito no crescimento da economia, um crescimento sustentável. Nós temos, não se falou da economia, falou-se, abordou-se pouco, da economia verde, da economia azul, um bocadinho, é por aí que nós temos que ir. E há alternativas, neste momento há. E quanto mais, aliás, eu gostava só de referir que a alternativa à combustão interna já existe há muitos anos, já existe há um século. Aliás, que foi, obviamente, completamente abafada pela indústria na altura, mas já havia veículos movidos a outros, enfim, a outra energia que não esta. Mas nós temos, mas é essencialmente, acima de tudo, as escolhas que nós fazemos. São escolhas políticas, concordo, são escolhas políticas, mas também escolhas políticas num sentido lato, que é aquilo tudo que nós, todos os dias, tudo aquilo que nós fazemos. E os consumidores estão a escolher a todo momento. Eu outro dia estive numa escola e eu dei o exemplo por causa da economia circular e o problema do plástico. Eu penso que ainda há salvação para o planeta, mas nós temos que fazer já. Por isso é que eu sou muito ambicioso nas metas e era muito ambicioso nas metas. Aliás, uma das propostas que eu também fiz foi o malus bónus. O mal dos bónus era aplicar coimas, aplicar multas aos fabricantes que não cumprissem os benchmarks. Não passou. Este patamar da ambição que nós temos que mostrar. Eu dizia na escola a estes miúdos, eles perceberam, aliás, houve duas que levantaram os dedos e eu achei engraçado. São pequenas coisas às vezes que nós fazemos. A escova de dentes. A escova de dentes há escovas de dentes em bambu, aliás, aqui perto vende-se disso. Sim. E é interessante porque se nós alterarmos, se nós dissemos, isto é plástico, não vou utilizar isto, mas é comprar em bambu. Nós estamos, esta pequenina, a tal gota que a Madre Teresa Calcutá falava, gota a gota, fazemos um oceano. E é isso tudo. E somos todos nós. Eu acho que todos vós trouxeram aqui mais do que gotas para um debate que começa a partir de agora e vai continuar necessariamente, obrigatoriamente. E muito obrigada. Obrigada também. Obrigado.